Olá, boa noite. INE vai divulgar os resultados preliminares do Censo Geral da População a partir do mês de setembro. O combate à cólera leva mais de 200 jovens a participar de uma campanha de sensibilização em bairros de Luanda. Mais de 6.000 mangues plantados nos Ramiros para saudar o Dia da Mulher Marítima. Portugal votou hoje para a escolha do novo governo. O Domingo Notícias começa agora. Uma vez mais, boa noite. O Instituto Nacional de Estatística vai começar a divulgar os resultados preliminares do Censo Geral da População a partir do mês de setembro. Quanto aos pagamentos dos subsídios das empresas e agentes que prestaram serviço durante o processo censitário, o INE reconhece que tem uma dívida de 8 mil milhões de kwanzas por pagar. O Censo Geral da População e Habitação 2024 aconteceu entre setembro e novembro. Nesta altura, decorre a fase de processamento e emparelhamento dos dados recolhidos, sendo que para setembro deste ano está prevista a divulgação dos dados preliminares do processo, conforme assegurou o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, Joel Futi. Portanto, nós tivemos cerca de 160 mil agentes que estavam envolvidos no censo, e muitas empresas também foram prestadores de serviço, nomeadamente o catering, o fornecimento de brindes, das viaturas, dos tablets. Portanto, é uma máquina muito pesada. Neste momento estamos a fazer a limpeza da base de dados do censo e depois vamos fazer o emparelhamento das duas bases que nós temos agora, que é o Censo Geral e o Inquérito de Cobertura. A nossa previsão para o início da divulgação dos resultados preliminares está para setembro do ano em curso. Em relação ao pagamento dos subsídios, Joel Futi, que falava recentemente à imprensa em Luanda, no fim da cerimônia de lançamento do inquérito de indicadores múltiplos e de saúde, assegurou que todos os agentes de campo já foram pagos, mas admite haver alguns casos de reclamações, sobretudo em Luanda. No mês de março fizemos uma operação que limpou toda a dívida que nós tínhamos com os agentes recenseadores, tanto em todo o país, em todo o território nacional. Foi uma operação que custou aos cofres do Estado cerca de 4 mil milhões de kwanza. Nós, nesse momento, não temos de forma assim efetiva dívidas com os nossos agentes recenseadores. O que há são questões de reclamação, tanto questões pontuais. E as questões que têm a ver com a reclamação afetam sobretudo a cidade de Luanda, ou a província de Luanda. Quanto às empresas, o responsável do INE revelou que a dívida vai ao dobro do que tinham com os agentes de campo. São 8 mil milhões de kwanzas por se pagar. Nós ainda não temos disponibilidade financeira em função dos valores que nós estamos a dever, que é o dobro daquilo que nós tínhamos em dívida com os agentes recenseadores, mas a mensagem são cerca de 8 mil milhões de kwanza, mas nós temos estado a dizer às empresas para estarem tranquilas, nós temos consciência das nossas dívidas, das nossas responsabilidades, estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças, que é o gestor do Tesouro Nacional, para ver se ainda no decurso deste ano façamos esses pagamentos. O estudo visou recolher dados socioeconômicos sobre a população do país, sendo que as informações servirão para a formação de uma base de dados que vai facilitar ao planeamento, gestão e tomada de decisões políticas. Celebra-se hoje o Dia Internacional da Mulher Marítima. Para saudar a data, trabalhadores da Agência Marítima Nacional realizaram neste domingo uma campanha de plantação de mangais na zona do Ramiro, no Benfica. Mais de 6 mil mudas foram plantadas. O Dia Internacional da Mulher Marítima, que se assinala a 18 de maio, foi instituído pela Organização Marítima Internacional como forma de reconhecer, homenagear as suas realizações, incentivar o ingresso e a permanência e fomentar o debate sobre igualdade de género.
Para simbolizar a data, trabalhadores da Agência Marítima Nacional decidiram plantar neste domingo mais de 6.000 mudas de mangais, como avançou a presidente do Conselho de Administração da instituição, Anisabel Veríssimo e Costa. Nós estamos aqui mais de 120 pessoas hoje e nós decidimos colocar isto na nossa agenda, conforme referi de início. O nosso compromisso não é só de regular, fiscalizar e supervisionar o setor marítimo e portuário, mas também de primar pela sustentabilidade daquilo que é o setor marítimo e portuário. Os mangais garantem a conservação e sobrevivência de várias espécies aquáticas, como refere o biólogo e técnico da Associação Otiva, Roger Kanda. 95% de toda a espécie aquática depende exclusivamente dos mangás. Passam um período da sua vida aqui nos mangás. E também temos as aves migratórias que aproveitam essas zonas para a reprodução, para a alimentação, para descanso e também as comunidades, visto que os nossos mangás, dentro das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os mangás estão dentro das 17 ODS e vamos falar uma delas que é quanto à erradicação da fome. Os mangás estão também dentro disso. Por quê? Porque várias comunidades dependem exclusivamente desses ecossistemas. Eles tiram aqui os peixes, tiram aqui as mabanga, os quingoles. O biólogo lamentou pelo aumento do nível de degradação dos mangás causada pelo desmantelamento, em alguns casos para a extração de madeira e lenha e a poluição por resíduos urbanos e industriais. Nós ainda, durante os nossos monitoramentos, temos registrados várias áreas com um nível de poluição muito elevado. Por quê? Por causa do processo da chuva, em que essa chuva leva muito resíduo até os nossos mangás. A outra também é o corte dessas mesmas árvores. Muitas comunidades que desconhecem estamos uma boa parte dessas zonas que estão a ser degradadas. No final da atividade, a presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional Marítima, Anisabel Veríssimo, fez saber que este é apenas o início de outras atividades que a agência realiza para simbolizar a data. Exatamente, o Dia da Mulher Marítima, nós aqui em Angola começamos a comemorar hoje, porque é o dia 18 de maio, instituído pela Organização Internacional Marítima, mas nós vamos ter também uma outra atividade no dia 23 de maio, onde vamos então reunir mulheres de todas as vertentes marítimas para debater temas de interesse, temas ligados à sustentabilidade, temas ligados aos serviços marítimos e também temas ligados àquilo que são as normas internacionais que são emanadas pela Organização Marítima Internacional. Um mês é o tempo suficiente para que os mangás plantados comecem a brotar. Até lá, as plantas vão merecer um monitoramento por parte de técnicos da Otiva. Mais de 200 jovens filiados ao Conselho Provincial da Juventude em Luanda participaram de uma campanha de sensibilização no município da Ingombota, mas concretamente nos bairros da Boa Vista, a zona da Salga da Ilha de Luanda e na Quinanga. O objetivo foi de alertar a população para os elevados números de casos de cólera. Vamos todos juntos e unidos combatermos esse surto que tem. A campanha de sensibilização porta a porta sobre a cólera no município de Ingombota abrangeu os bairros da Boa Vista, bairro da Salga na Ilha de Luanda, o bairro da Quinanga e Chicala 2, onde há elevado número de infectados devido à precariedade que se vive. Maria Alberto diz que a iniciativa é boa. Durante o mês ou a semana estamos a receber água e lixívias e os comprimidos. Não estamos ainda bem satisfeitos porque a cólera ainda não terminou e também nós vivemos num sítio não habitual. Por quê? Por causa das valas. Temos essa vala e temos a vala a seguir, que esse todo o cheiro, nós olhamos aqui, esse todo o cheiro que estamos a passar aqui no nosso bairro. Maria de Lourdes, vendedora de peixe na Ilha de Luanda, diz estar ciente da doença e que essa campanha de sensibilização e a entrega de produtos para desinfetar a água irá pôr em prática para os cuidados do lar e no local em que comercializa
os seus produtos. Este comprimido vou colocar num bidão de 20 litros, são 4 comprimidos. Sim, para se proteger da cólera, para nos prevenir. O diretor municipal da saúde do município de Ngombota, Jacinto Guedes, diz que a sua jurisdição conta com 169 casos e 9 mortes, número que preocupa as autoridades. Essas atividades vêm mesmo no sentido de primeiro prevenir e depois combater a doença. E estamos satisfeitos com a iniciativa da CNJ, com o nosso município, o município da Ngombota, nessa luta, que é uma luta de todos. A Ngombota, nesse momento, tem registrado cerca de 169 casos e totalizamos 9 mortes. Maria Martins, coordenadora provincial, a precariedade ainda é visível nas províncias de Luanda, mas há uma comissão a trabalhar para se travar a doença. A precariedade nos municípios é notória ainda, não é? Existe uma comissão multissetorial composta por várias organizações, vários ministérios que têm estado a trabalhar juntamente com o governo da província, estamos a falar propriamente só de Luanda, e várias empresas para conter e combater esse mal que requer o engajamento de todos, não só da saúde. 7 de janeiro de 2025 é a data que teve início do surto da cólera em Luanda e o Conselho Provincial da Juventude, no âmbito da sua ação social, mobilizou jovens para a campanha. Desde a data em que os números de surto de cólera e de morte têm estado a registrar-se na província de Luanda, preocupou a direção central do Conselho Nacional de Juventude, onde nos foi orientado em que devemos desenvolver essas ações a nível dos municípios, falo propriamente dos 16 municípios existentes na província de Luanda e 13 comunas, bate-porta, com distribuição de hipoclorido, certezas para a desinfestação da água, lixívia e outros meios para a desinfestação das mãos, para o lavar dos alimentos que são confeccionados, não é? Acreditamos que é deste modo que todos, imbuídos num único espírito de patriotismo, de unidade nacional e de solidariedade, em que tivemos o privilégio de juntar mais de 200 jovens. Um estudante de 20 anos foi detido no Lubango pelo Serviço de Investigação Criminal, acusado de ter drogado a colega de 18 anos com uma fatia de bolo feito com liamba. Segundo o SIC, o crime ocorreu no interior de uma viatura. A vítima encontra-se a receber cuidados médicos especializados e está fora de perigo, segundo as autoridades. O Serviço de Investigação Criminal, SIC, na Huila, deteve no Lubango um estudante de 20 anos acusado de ter drogado uma colega de 18. De acordo com uma nota do SIC Huila que tivemos acesso, o crime ocorreu no interior de uma viatura no bairro Dr. António Agostinho Neto, quando o acusado ofereceu à vítima um pedaço de bolo feito com liamba. O documento refere que após consumir o alimento, a jovem passou mal, apresentando alucinações que levaram ao seu encaminhamento ao Hospital Central, onde foi detectada a droga. A nota adianta que a vítima continua internada sob cuidados especializados e fora de perigo. O SIC aponta que as motivações do crime ainda não foram determinadas. A Administração Municipal de Luena, em parceria com a Administração Comunal do Kassongo, promoveu uma feira de saúde no bairro Alto Luena, em alusão às comemorações dos 69 anos da cidade. A Administração Municipal do Luena, em parceria com a Administração Comunal do Kassongo, promoveu... Enquadra-se nas comemorações do 18 de maio. Como sabem, é o dia da elevação da nossa vila à categoria de cidade. Daí que selecionamos esta localidade para atendermos as nossas populações a uma assistência médica mais generalizada. Tendo em conta que é uma localidade que ainda carece muito destes serviços, daí que foi o propósito de virmos para esta comunidade e então realizarmos esta ação. Durante o evento, o administrador fez a entrega de kits de medicamento aos postos médicos das localidades de Sacassage e Dala, na comuna do Kassongo. Nós temos cerca de 30 unidades sanitárias ao nível do nosso município.
mas aqui fizemos entrega de 8 unidades sanitárias que beneficiaram diretamente desses kits. As outras unidades vão recebendo os apoios ao nível junto da direção municipal nas aquisições avulsas que vamos fazendo e assim vamos dando resposta às outras unidades. A população expressou a gratidão pelo gesto da administração municipal, destacando a importância da feira de saúde e a distribuição de medicamentos para a melhoria dos serviços médicos na região. Aqui a nível da nossa comuna, que é o Kassongo, primeiramente aqui no Alto Luena, temos muita dificuldade no que cerne a saúde. Mas pronto, queremos agradecer à administração municipal, nesse sentido, nessa campanha massiva que está a realizar. Apesar que não vai acudir a população em geral, mas vai minimizar bastante. A administradora comunal do Kassongo diz que estão sendo evitados esforços para reduzir a carência de serviços de saúde na comuna. A previsão de reabilitora do hospital, Centro de Saúde do Kassongo, e além disso temos 3 postos. Os 3 postos temos ali do Sacassans, que é a própria comuna dela, temos um posto no Chafinda e temos um posto também no Sacassans. A comuna do Kassongo é uma comuna nova e essa comuna precisa de algumas infraestruturas. E dentro dessas infraestruturas, onde está a reabilitação desse hospital? Está paralisado, mas vamos dar a continuidade para ver se aquele centro funciona. Do Mochico, seguimos para Cabinda, onde as autoridades estão preocupadas com o aumento de casos de mortes causadas pela automedicação e apostam, por isso mesmo, na sensibilização da população sobre os perigos do uso de medicamentos sem a prescrição médica. O aumento de casos de morte por automedicação nos hospitais de Cabinda preocupa os técnicos de saúde. De acordo com a informação avançada pelos especialistas, diariamente há casos de internamento e outros de morte por causa da automedicação. Os antibióticos analgésicos constam da lista dos fármacos mais usados pelos pacientes sem a recomendação médica. A gravidade da situação levou a organização Jomarc a reunir estudantes de medicina, docentes e a população em geral em palestra para analisar as consequências da automedicação. Os participantes ao encontro destacam a importância dos conhecimentos adquiridos. Aprendemos algumas consequências da automedicação, quais são os grupos mais vulneráveis no processo de automedicação e quais devem ser as medidas de prevenção para que nós não possamos cair na automedicação. Muitas das vezes nós vimos lá em casa o papá, a mamãe, os irmãos têm feito a automedicação constante e depois vem os efeitos adversos que acabamos de aprender aqui mesmo na palestra, que tem do tipo A e do tipo B. Esse conhecimento vai nos ajudar muito a conhecer os principais riscos da automedicação, porque realmente é mesmo perigosa a automedicação. Um desses riscos que eu acabei de ouvir aqui é as reações adversas que são respostas nocivas e não intencionais que ocorrem por causa mesmo só de um medicamento. João Francisco, organizador do encontro, fala do comportamento da população que prefere não ir ao hospital e fazer a automedicação. Apelamos os técnicos de saúde e a comunidade em geral a fazerem parte deste evento, não é? Que é a automedicação, para poder ver se consigamos, portanto, mitigar este fenômeno no seio das nossas comunidades, porque realmente essa é a nossa missão, portanto, na sociedade. O chefe do Departamento da Saúde Pública e Controle de Endemias em Cabinda, Gabriel Nhondes, disse que o número de pessoas que perde vida por automedicação preocupa as autoridades sanitárias na província. Isso nos preocupa. Aliás, a Agência Reguladora de Medicamentos de Angola, a ARMED, recomenda que o medicamento só deveria ser vendido com uma receita médica. Mas é de lamentar que hoje em dia observamos medicamentos também a serem vendidos em locais impróprios, no mercado informal, sem qualidades ou condições próprias de conservação. Isto tudo, portanto, leva àquilo que nós chamamos de uso irracional de medicamentos. Casos de morte por automedicação nos hospitais de Cabinda preocupam as autoridades sanitárias.
Um saco de 50 quilos de farinha de trigo custa agora 30 mil kwanzas. Isto em alguns mercados de Luanda. O preço que, segundo alguns agentes retalhistas, ainda assim não compensa. A subida do preço obrigou algumas panificadoras a reduzir o tamanho do pão. A farinha de trigo é um produto fundamental na alimentação humana. É um dos principais ingredientes em diversas receitas, desde pães e outros. No mercado nacional, o custo, segundo algumas vendedoras do produto retalho, não vai de encontro ao bolso do cidadão devido aos preços que estão a ser praticados no momento. O saco de 25 está 14 mil kwanzas e o de 50 está 30 mil. As nossas vendas, vendemos o quilo 600 kwanza a 550. É só mesmo tirar aquele 2.500, aí fez 1.500 com as quebras. Então não tem quase nada de lucro. A farinha de trigo, no outro hora era mesmo preço baixo. Mas depois as coisas subiram, tornaram de uma forma que a pessoa até não entendeu nada para nos abranger até nesse preço. O setor da farinha de trigo ainda continua com menor por conta das incertezas que rodeiam o mercado, como a produtividade, as políticas de acesso e o comportamento do Dr. Diz que, relativamente ao preço da farinha de trigo, está muito elevado, mas as medidas da suspensão do licenciamento de importação do trigo é bem-vinda, mas deve haver incentivos por parte do governo aos pequenos e grandes agricultores para a produção em grande escala. No meu ponto de vista, faria uma experimentação primeiro. Dos 3 primeiros meses, se vale a pena continuar com a exploração de farinha de trigo, mesmo cá no nosso país. Caso não, aconselho seguir mesmo a exportar a farinha de trigo, porque não sei. É de louvar, dar incentivo aos nossos agricultores para poderem semear, plantar mais para ter mais colheita, a fim de nós podermos produzir mais a farinha de trigo para o consumo. Para o presidente das indústrias de panificação e pastelarias de Angola, Gilberto Simão, diz já haver moageiras suficientes para satisfazer a demanda. Nós temos moageiras já que satisfazem a farinha de trigo, embora o trigo seja de importação. Já temos moageiras, temos mais de 10 moageiras, há uma associação até das moageiras que vocês podem encontrar, e que produzem muito, e eles dizem de boca cheia que não há necessidade de importar farinha de trigo, porque eles satisfazem as nossas necessidades. Agora, então se há muita quantidade de farinha de trigo, por que é que o preço aumenta? Devia baixar. Há muita farinha de trigo a ser produzida, mas o preço, em vez de baixar, está a subir. Aqui qualquer coisa que é preciso ver, não é? Por quê? Porque a gente sabe, não é? Que muita farinha de trigo. Nós importamos trigo, fabricamos farinha de trigo e uma parte é para satisfazer o nosso mercado e outra parte é para reexportação. Muito da nossa farinha de trigo importada aqui vai para fora. Não satisfaz aqui, não baixa o preço aqui no mercado nacional e vai para fora. Nós podemos começar da base. Qual é a base? Trigo, ok? Produtores de trigo nacionais, trigo nacional, trigo fresco, porque o trigo que vem de fora é trigo com muitos conservantes para o transporte, com muitos conservantes para a armazenagem, etc. E às vezes é trigo que lá já não serve e vem aqui para Angola. O governo angolano tomou medidas para suspender o licenciamento de importação de vários produtos, incluindo a farinha de trigo, com o objetivo de promover a produção nacional e diversificar a economia. Avançamos aos temas que marcaram a semana. Recebo para esta análise José Rodrigues, é jurista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores. E também Comunho da Rosa, que é jornalista. Boa noite e bem-vindo mais uma vez. Boa noite aos telespectadores. Muito bem. Vamos então ao primeiro tema. A partir do mês de junho, as famílias angolanas passarão a pagar mais 48% pela luz e 30% pela água. Este reajuste vai deixar mais caro o custo de vida dos angolanos? José Rodrigues. Eu julgo ser legítimo que este ajustamento ocorra porque o atual tarifário não está ajustado à atual dinâmica econômica e social do país.
É verdade que qualquer reajustamento traz consigo algumas consequências do ponto de vista do agravamento da situação dos consumidores. Mas também, como sabe, a manutenção das infraestruturas produtoras desses serviços essenciais para a vida social tem custos muito elevados. Daí a razão do Instituto Regulador dos Serviços de Eletricidade e Água fazer este reajustamento pontual em relação à água 30% e em relação à eletricidade 11,5%. Mas é importante dizer que o diálogo é fundamental no processo de regularização de todo este processo. Embora haja aqui a necessidade do reajustamento por fundamentos que já foram invocados pelo Executivo, com a necessidade também de se criar um quadro de solvabilidade financeira e também criar um quadro de estabilidade para as empresas, mas é importante... Acredita que falta aqui algum esclarecimento mais profundo para a população no todo, podemos dizer? Julgo que faltou diálogo. Julgo que o Instituto devia lançar mãos um diálogo que devia antecipar a revisão pontual dos tarifários e talvez no quadro da concertação social devia-se abordar com maior profundidade com todos os entes, sobretudo as associações de consumidores, e também divulgar-se muito mais por via da própria comunicação social, de modos a que se pudesse não somente alterar o tarifário, mas se pudesse justificar de forma mais adequada para que os consumidores pudessem ter a consciência de que o agravamento resulta do facto da necessidade de se criar aqui um expoente financeiro que permita que as empresas possam efetivamente produzir este precioso líquido, assim como a eletricidade, mas também criar aqui um quadro de qualidade versus quantidade, porque poderá agravar-se agora o tarifário, mas poderá efetivamente os consumidores não disporem do precioso líquido dentro dos marcos da qualidade universal. Muito bem. Comunho da Rosa, contas feitas revelam que os novos tarifários equivalem a terça parte de um salário mínimo. O que lhe pergunto a seguir é, olhando para a conjuntura atual do país, a aplicação desta medida nesta altura ou neste momento é mesmo necessária? Bom, necessária é necessária, como disse aqui o meu colega José Rodrigues. Há aqui uma situação que é importante ponderar, que é o timing que essa medida é tomada. Acho que é um timing que não é, nem sequer é do agrado do próprio Executivo, tampouco do consumidor, claro. Ninguém está à espera de ver as contas agravadas, o custo de vida sim sobe, mas também não me parece que o Governo ou o Executivo tivesse tanto interesse em manter as coisas como estão, porque do lado do Ministério da Energia e Águas havia sempre, ou tem havido nos últimos tempos, muita reclamação em relação à capacidade de repor, de reparar e até de expandir estes serviços. Portanto, água e energia, existem planos de expansão dos serviços de água e energia, mas que não podem ir avante por falta de recursos ou por escassez de recursos. Todavia, aqui é uma outra situação que é preciso considerar, que é há aqui uma situação de justiça, eu diria de justiça comutativa, que não é justa, claro, porque nós temos ainda, a nível da ENDE e da EPAL, ou das empresas de água, uma falta de capacidade de cobrar a alguns consumidores. Ou seja, nem toda a gente que consome água e consome luz elétrica paga por estes serviços. E existem, sim, regiões ou localidades em que este serviço é cobrado, digamos assim, como deve ser. Eu, por exemplo, vivo numa localidade em que a cobrança de energia, porque tem um sistema pré-pago, e também a cobrança de água é feita de forma regular. Mas nós também temos conhecimento. Esta cobrança é mais funcional para esses tipos de serviços pré-pagos e para algumas zonas não funciona devidamente. Exatamente. Há localidades, vamos lá falar aqui em Luanda, que não têm nem condições de cobrar a energia, ainda não tem condições de cobrar a energia, e tampouco a EPAL tem condições de cobrar a água. Mas, entretanto, essas populações são também consumidoras e não pagam por aquilo que consomem. Agora, o desafio coloca-se à empresa
devia ser capaz de assumir isso, expandir os serviços de cobrança também a essas localidades, talvez não fosse o cheque ou a fatura não fosse tão pesada para aqueles que já pagam com regularidade. Ou Até seja, por uma questão também de justiça, não é? Exatamente. Vamos então avançar para um outro tema e que também é preocupante. Angola voltou a assistir nos últimos tempos a sistemáticas violações sexuais de menores. José Rodrigues, como é que olha para estas penas e sanções que têm sido aplicadas para esses tipos de crimes? Se eu estou lembrada, esta questão da violação de menores também é um assunto que já foi até mesmo para a Assembleia Nacional e durante os debates houve algumas dissonâncias quando se falava, por exemplo, da proposta da castração. Como é que olha, como jurista, como é que olha para esta questão? Perfeitamente, que o problema das violações e os abusos sexuais é um problema que não se resolve com o endurecimento das penas. Embora que elas também tenham uma função de dissuasão da prática destes ilícitos, mas o problema deve merecer uma reflexão mais alargada, não só com os diferentes órgãos que concorrem para a administração da justiça, mas é preciso que se faça também uma reflexão sociológica, porquanto, olhando aqui para um quadro comparativo no período da Covid, em que o Estado tinha o controlo e o monitoramento da circulação de pessoas, neste período e neste intervalo registrou-se uma queda considerável do número de violações e abuso sexual de menores. Repare que um dos grandes problemas é a exposição de menores em horários e locais proibidos. Como, por exemplo, como sabe, Angola é um dos poucos países em que as crianças circulam na calada da noite, que circulam em perímetros perigosos, em zonas isoladas, sem qualquer monitoramento, completamente desacompanhadas, e muitas dessas crianças estão expostas, portanto, a vários riscos. Mas, por outro lado, as molduras penais têm sido aplicadas à prática destes ilícitos, para além delas serem brandas, por outro lado, é que boa parte desses processos acabam por não ser introduzidos em tribunal. E também temos um problema que é o facto das decisões proferidas pelos tribunais não terem sido objeto de publicitação regular com vista a gerar um efeito dissuasor na vida social. Portanto, o problema das violações já mereceu também uma reflexão da Primeira-Dama da República, que em público a Primeira-Dama manifestou o seu desalento face ao facto de se registrar um aumento cada vez mais considerável dos crimes de violação sexual e, sobretudo, a inércia de algumas instituições não darem resposta na medida da urgência que se impõe. Portanto, há aqui a necessidade, sim, de se agravar as penas, há aqui a necessidade de se fazer também uma revisão no capítulo da organização social. E aqui o Estado, no âmbito da tutela preventiva, pode adotar aqui, aprovar aqui alguns instrumentos normativos que visam proibir a circulação de menores desacompanhados em determinado período da noite. Muito bem. Comanho, o que é que pensa sobre estes tipos de crimes que nos últimos tempos têm crescido cada vez mais? Pois, antes de mais, era só sublinhar aqui que a violação de menores, principalmente a violação sexual de menores, é crime público. Portanto, não carece sequer de denúncia. Mas há aqui uma outra questão que, só para acrescentar aquilo que disse aqui o José Rodrigues. Os crimes de violação de menor, eles não acontecem em espaços públicos. E é engraçado porque essa abordagem, porque, por norma, esse tipo de crime acontece dentro de círculos fechados, até familiares. Daí também ser uma das razões que faz com que muitos desses crimes não deem entrada, por exemplo, aos tribunais, porque a situação fica fechada em fórum familiar. As famílias nem têm a cultura de denúncia. Não é que as famílias às vezes preferem reservar-se o direito
de resolver as coisas aí. Por vergonha ou outro? Também por vergonha, por receio da exposição pública da situação que envolve um membro da família. Por norma, são crimes que acontecem dentro do círculo familiar. É o maior que violou ou a filha, ou a sobrinha, ou alguém que está sob a sua tutela. Portanto, às vezes mesmo também há casos até de progenitores. Exatamente. Portanto, quando envolve o chefe da família, o provedor da casa, as famílias tendem a ter uma abordagem, inclusive até opõem-se a que as coisas se tornem públicas, em que opõem-se inclusive a que haja intervenção das autoridades, quer do INAC, quer da Procuradoria, quer da Polícia. Portanto, é um problema que deve ser abordado não só do ponto de vista do endurecimento das penas, não. Tal como disse o José Rodrigues, sim, é necessário fazer-se uma sensibilização, um trabalho de sensibilização muito forte. E é necessário, tal como o ano passado se fez digamos assim, esse apelo veemente por parte da Primeira-Dama, que devia ser acompanhado por todas as instituições que tocam nesse assunto que é sensível. Portanto, devemos todos engajar-nos, comunicação social, INAC, tribunais, sei lá. Todo mundo deve olhar para o problema da violação sexual de menores como um problema nacional que deve ser corrigido. Muito bem. Vamos olhar para um outro assunto, uma outra preocupação também tem que ver com a cólera. Os números continuam a crescer, mesmo já fazendo essa transição agora da época chuvosa, e que se justificava talvez, em parte, este aumento de casos, mas agora também já estamos a entrar por Cacimbo e estes números continuam a crescer ou a aumentar. José Rodrigues, como é que olha para esta situação da cólera? O que é que de fato falta? Eu penso que temos que fazer uma reflexão alargada sobre o fenómeno da cólera, porquanto ele está intrinsecamente associado ao comportamento humano. Daí a necessidade do Estado prover a educação comunitária é fundamental no âmbito da própria tutela preventiva, de modo a que os cidadãos nas comunidades possam assumir a sua responsabilidade, mas o Estado deve criar mecanismos de supervisão e de gestão de resíduos que possam dar resposta em tempo útil, sempre que se verificar a concentração ou a presença de resíduos, sobretudo das zonas mais longínquas, em que não há condições, sobretudo para higiene, não há água instalada, os sistemas de hidráulicos não funcionam, e temos também um grande problema que é efetivamente definirmos um modelo único de gestão e recolha de resíduos, porque todos os modelos ensaiados até aqui, todos eles não produziram resultados, porque definimos modelos e não definimos um modelo de educação comunitária. Mas a educação comunitária deve estar virada para a responsabilidade versus a responsabilização. Porque não é aceitável que num período de cólera em que nós estamos a viver, nós encontramos a nível de todas as cidades ainda grandes concentrações de resíduos a céu aberto em contentores, e muitos desses contentores estão, portanto, ao lado de riachos ou até mesmo lagoas. Logo, esta aproximação dos resíduos à água é também um fator gerador da própria cólera. Muito bem. Como considera eficiente as respostas no combate ao surto de cólera no país? Bom, a eficiência claro que não, porque a eficiência tem logo a ver com o resultado, e por aquilo que nós vamos acompanhando da Comissão, dando nota do aumento do número de casos, até da mortalidade, é claro que a eficiência põe-se em causa, né, dessa campanha de luta ou de combate contra a cólera. O que é importante é, além de incrementar as medidas que estão a ser ou que foram agizadas para serem implementadas nesse combate, eu acho que deve haver o envolvimento de mais players, de mais instituições, mais gente nesta campanha. Acho que toda a gente, todos os angolanos, seja em que trincheira estiver, devemos estar empenhados, devemos primeiro interiorizar que a cólera é uma realidade em Angola. Pode não estar no nosso seio familiar agora,
mas poderá estar um dia. Portanto, é importante que abracemos esta causa, que é eliminar a cólera. Já o fizemos no passado. Espero que desta vez a Angola consiga novamente dobrar este desafio. Muito bem. Vamos agora olhar um pouco para a esfera política. O encontro entre o Presidente da República, João Lourenço, e o líder do Partido UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi um dos mais comentados, sobretudo porque a última vez que a SJ tinha sido recebido em audiência no Palácio da Cidade Alta foi em outubro de 2022. José Rodrigues, como é que olha para este encontro? Bom, é bom para a democracia. Julgo ser uma oportunidade para o líder da oposição e o chefe de Estado refletirem, abordarem as questões mais prementes que apoquentam Angola e os angolanos. Como sabe, a Constituição da República assegura aos partidos políticos o direito de oposição democrática nos termos da lei, mas também assegura a legitimidade do governo exercer o poder político nos marcos da própria Constituição. E esta interação, este diálogo é fundamental até para poder amenizar o ambiente de tensão política que o país vivia nos últimos meses e certamente que este diálogo, no meu entendimento, devia ser um diálogo genuíno, tal como apregoava o Papa Francisco, que o diálogo genuíno é um diálogo promissor e é frutífero porque ele se reflete na estabilidade política, se reflete na vida dos cidadãos, que passam efetivamente a confiar nas instituições do Estado democrático e de direito, mas também os cidadãos precisam acreditar no futuro e para isso é necessário aprofundar permanentemente o diálogo entre todos aqueles que são operadores da política. Muito bem, Cumanho, estiveram sobre a mesa vários assuntos, mas o que dominou mesmo esta conversação entre essas duas figuras foram questões ligadas ao desenvolvimento econômico e social do país. Este encontro realmente ameniza aqui o ambiente político? Bom, eu acho que eu quando tomei conhecimento deste encontro, e porque há muito tempo que o presidente da UNITA reclamava da falta de diálogo, da falta de oportunidade de encontrar-se diretamente com o presidente da República, quando vi que tinham tido o encontro agora no início desta semana, bom, primeiro, achei muito bom. Eu, pessoalmente, achei que aquilo foi muito bom. Mas depois fiquei meio desconfiado porque apenas ouvimos o lado do presidente da UNITA, que foi quem solicitou a audiência. Eu acho que há uma sobrevalorização, digamos assim, deste facto. É um facto político, de facto, é o presidente do maior partido da oposição que foi recebido na Cidade Alta. Mas não vejo numa perspectiva de um diálogo entre duas partes que deviam encontrar-se para estabilizar o que quer que seja. Não, foi um encontro, acho que normal, que devia acontecer sim, mais vezes. Não acredito que tenha sido a primeira vez que o presidente da UNITA tenha solicitado o encontro. A verdade é que agora o presidente da República aceitou recebê-lo e a verdade é esta. Tudo aquilo que se sabe depois do que aconteceu na Cidade Alta, entre as duas figuras, né, o chefe de Estado, que é também o presidente do MPLA, e o presidente do maior partido da oposição, ficou apenas naquilo que o presidente da UNITA veio ao público dizer. Ou seja, o que vem alterar na relação entre a UNITA e o Estado, se assim pudermos considerar, não sei, é melhor esperar os próximos capítulos. Ok, muito bem. Vamos mesmo avançar para um outro tema. Está cada vez mais próxima a Cimeira África-Estados Unidos, que Angola vai acolher a partir de 22 a 25 de junho. Para Angola, que vai participar aqui como anfitriã, abre-se aqui uma grande oportunidade para a expansão e crescimento da economia nacional. José Rodrigues. Certamente que sim, é um evento com interesse comum entre os dois Estados, mas é também uma oportunidade histórica para Angola poder marcar passos rumo ao desenvolvimento sustentável, porquanto será um fórum em que Angola vai poder expor as suas potencialidades
E, certamente, os Estados Unidos vão fazer o mesmo exercício no domínio da própria cooperação estratégica e, certamente, que vai se avançar para um investimento maciço e estratégico para Angola. E Angola poderá, eventualmente, se as coisas correrem tal e qual como se projetam, ser a próxima rota do desenvolvimento na região austral da África. Muito bem. Comanho, rapidamente, que estratégias é que Angola, se calhar, poderia usar para, tendo em conta aqui esta oportunidade que se abre aqui ao acolher este evento, para mesmo expandirmos a nossa economia, as nossas potencialidades para outros países? Bom, antes de mais eu gostaria de salientar o seguinte. Este fórum é um dos eventos previstos para a presidência angolana na União Africana. Rapidamente, em 30 segundos. Exatamente. Eu não tenho... O mundo está complexo, né? A nova geopolítica mundial está a colocar desafios para cada um dos líderes, quer da África, quer do mundo. E o presidente João Lourenço tem aqui uma oportunidade de neste fórum, mostrar ao mundo, até também para os americanos, o que é que se pretende para a África. Portanto, a Angola poderá ter proveito, porque vem gente de várias partes da África e também da América, empresários, entre outros, mas é preciso tirar o melhor proveito para a África, não só para Angola, para a África, deste evento que deve correr bem para ainda a imagem do presidente João Lourenço. Muito bem. Já mesmo para fechar rapidamente em mais 30 segundos, que nota que dá para esta visita de Daniel Chapo aqui a Angola? Bom, o presidente de Moçambique fez algo que, bom, era esperado. Acho que é a primeira visita oficial do presidente de Moçambique, oficial, né, porque ele esteve cá durante o período da campanha como presidente o candidato da Frelimo. Veio para cá para reforçar, como ele próprio anunciou, os laços de irmandade e de cooperação entre Angola e Moçambique. Eu acho que, no fundo, foi só confirmar a boa relação que têm os dois Estados e os dois povos. Muito bem. José Rodrigues, seus 30 segundos sobre esta visita de Daniel Chapo aqui à República de Angola. Olha, subscrevo o que disse o meu colega de painel, mas, como sabe, Moçambique é um país com relações históricas com Angola e certamente que a presença de Daniel Chapo veio reforçar a cooperação política, mas também veio trazer para Angola, portanto, uma agenda, porquanto convidou os angolanos a investirem em Moçambique, convidou os angolanos a visitarem Moçambique, mas também manifestou interesse de os moçambicanos investirem em Angola e reforçarem, sobretudo, a cooperação nos setores estratégicos, mas também trouxe uma mensagem, sobretudo, de paz, não é? De tolerância, e do reforço da própria irmandade enquanto dois povos que falam a mesma língua. Muito bem. Muito obrigada aos dois por terem estado nesse espaço e contamos com as vossas presenças em outras ocasiões. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Veja no próximo bloco como ficaram as contas no Girabola com o fim do campeonato. E ainda, o cacimbo chegou, mas a procura por roupas mais quentes mal começou em Luanda. Voltamos a seguir ao intervalo. Até já. Uma análise sobre o que gastamos e poupamos diariamente. As finanças, os negócios, os indicadores sobre a economia de Angola, o fecho e abertura das bolsas de valores. De segunda a sexta-feira, Economia do Dia, só na TV Girassol.
fácil carregar os pacotes da Zap por 7 dias. Tá Fácil Mini por apenas 1.400 kwanzas. Tá Fácil Mais por 2.120 kwanzas. E o Tá Fácil Max por 2.820 kwanzas. É muito entretenimento por 7 dias. Carregue já numa loja ou agente autorizado. Com recarga eletrónica. Carregar a Zap tá fácil. Para mais informações, ligue 935 555 500. Zap, a minha TV. Estamos de volta. O Presidente da República vai participar na Suíça da 78ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde. João Lourenço é convidado na qualidade de Presidente em exercício da União Africana e deve discursar na terça-feira. Um acordo sobre prevenção, preparação e resposta a pandemias deve ser assinado no evento. O Presidente João Lourenço, enquanto Presidente em exercício da União Africana, é com a OMS e vai discutir vários temas globais sobre a saúde, além de ficar marcada pela assinatura do acordo histórico sobre a prevenção, preparação e resposta a pandemias, que vinha sendo preparado e discutido há 4 anos. O Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana parte esta segunda-feira, amanhã portanto, para a cidade suíça de Genebra, descansa e no dia seguinte, 20 de maio, discursa no Palácio das Nações, que é o local onde se concentram os órgãos do sistema da ONU naquele país europeu. O Petro de Luanda sagrou-se campeão pela 19ª vez neste domingo no Dundo, ao vencer o Sagrada Esperança por 1-0. Julinho foi a figura do encontro ao anotar o golo solicitário aos 90+4. Com este resultado, os tricolores somam 65 pontos na liderança do Girabola 2024-2025 e tornam-se campeões de uma jornada do Girabola à alegria do povo. Os tricolores irão receber e festejar o título na próxima semana em Luanda, quando defrontarem o Carmona Futebol Clube no estádio 11 de novembro, diante do seu público. Este é o 4º título consecutivo do Petro de Luanda. No estádio Fransandalo, o 1º de agosto empatou 100 golos diante do Ilhete de Benguela. A partida foi a contar para a ronda 29 do Girabola. A primeira parte foi repartida com as duas formações a tentarem criar situações que pudessem resultar em golo, com um sinal mais para os donos da casa. A verdade é que o nulo permaneceu até ao intervalo. A segunda parte começou com as duas equipas a cometerem muitas faltas no lance de bola parada. Os militares poderiam ter aberto o marcador, mas a bola beijou o poste. Na resposta, os visitantes obrigaram o guarda-redes Neblu a subir as escadas, este que ficou com a bola. No campo verde do Fransandalo, as duas formações deixaram os nervos subirem à flor da pele e o árbitro exibia a cartolina amarela. Contudo, a vitamina do jogo teimava em surgir. Ou melhor, o placar nem sequer mexeu ao cabo de 90 minutos jogado. Nas reações, os dois técnicos falaram sobre o jogo e as posições na tabela classificativa. Vamos parabenizar primeiramente os atletas pelo esforço, porque não é nada fácil jogar com esses miúdos, primeira vez no Girabola, lutar até nessa altura alcançar o terceiro lugar não foi fácil, mas parabenizar os atletas, parabenizar a direção pelo apoio que deu, parabenizar mais o Prof. Calado pelo apoio que deu na equipa, a mim próprio. Eu penso que esse terceiro lugar para eles é para todos os adeptos. Eu pessoalmente não estou feliz, não estou satisfeito. Acho que podíamos ir até o fim. Não fomos por nossa culpa, não podemos culpar ninguém. Por isso tem que se repensar tudo, para ver o que é que dá o futuro. Feitas as contas, o Ilhete mantém a segunda posição, agora com 60 pontos. Já o de Agosto acaba a jornada na terceira posição, com 54 pontos. Para comentar sobre os assuntos que marcam o desporto, está comigo Aquá. Aquá, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Manuela, obrigado. Aquá, vamos começar por olhar para o Girabola, a alegria do povo. Que análise é que faz dessa jornada? Desta vez, o Petro conseguiu festejar no Dundo. Sim, Manuela, o Petro finalmente conseguiu festejar.
fruto de uma vitória diante do Sagrada Esperança, mesmo que empatasse, até porque o Ilhéus também acabou por não ganhar o 1º de agosto. Mas pronto, o Petro não precisou de esperar que o Ilhéus perdesse, mas sim resolver a história já no Dundo e ganhou no finalzinho. O Petro conseguiu marcar um gol e conseguir aquilo que era o grande objetivo, revalidar o título. Um título que teimava em aparecer, mas finalmente foi no Dundo e desta vez acabou por ser de vez. Ainda sobre o Campeonato Nacional, a jornada também ficou marcada pela permanência do Luanda City e a descida do Carmona. Bem, o Carmona está mais do que provado que irá descer, mas a permanência do Luanda City depende muito da última jornada. Ainda há 2 equipas, quer seja o Santa Rita e também o resultado que o Luanda City conseguir, de certeza que ficará na 1ª divisão. Muito bem. E lá fora, em Portugal, o Sporting conquistou o bicampeonato, algo que não acontecia há 71 anos. O Benfica empatou na Pedreira e o Porto venceu na Madeira. Que análise que faz deste final de temporada da Liga Portuguesa? Bem, o Sporting acabou por ser um justo vencedor, até porque foi a equipa que durante a época esteve sempre a liderar. É bem verdade que em alguns momentos o Benfica acabou por passar, mas nunca mais do que 3 jornadas. O Sporting foi aquela equipa que esteve sempre bem, enquanto o Rubem Amorim esteve no comando, e depois com a saída João Pereira segurou a equipa, mas não conseguiu levar a equipa a bom porto. Em boa hora o presidente Varanda acabou por substituir o treinador e com o novo treinador o Sporting acabou por conseguir voltar às vitórias e ontem ganhou em casa, estava mais do que só dependiam deles e acabaram por ganhar. Uma vitória muito bem merecida porque foi a equipa mais regular. Muito bem. Ainda lá fora, o Crystal Palace venceu pela primeira vez a Taça de Inglaterra, depois de derrotar o Manchester City por 1-0, conquistando em Wembley o primeiro grande troféu do clube. Esta é a primeira temporada sem qualquer troféu desde 2016-17, na então primeira temporada do espanhol Pep Guardiola no banco do clube inglês. O que é que aconteceu com o Manchester City? Bem, Manuel, o futebol tem disso, momentos bons, momentos maus. Infelizmente, para esta época, o Manchester City é para esquecer. Este troféu, a Taça da Inglaterra, era a última, era a esperança de ganhar alguma coisa, mas infelizmente acabamos por não ganhar. Num jogo em que o Man City teve tudo para ganhar, uma mão cheia de gols, mas infelizmente o futebol é bonito por conta disto mesmo. Aquela equipa menos cotada também pode ganhar e o Crystal Palace aqui acabou por dar uma machadada no jogo, num lance em que, num contra-ataque, acabou por fazer gol. Em 163 anos sem ganhar nada assim no futebol de elite da Inglaterra e acabou por ganhar ontem esta taça que vai passar a constar nos troféus do Crystal Palace. Muito bem. Obrigada, Coá, por estes momentos e até à próxima. Obrigado, Manuel. Boa noite. Boa noite. Avançamos com outras matérias. A qualidade da água e a aquisição de ração são algumas das dificuldades que os criadores de gado de Benguela têm enfrentado. Neste fim de semana, os criadores estiveram reunidos para o tradicional leilão de gado, no âmbito dos 408 anos da cidade de Benguela. São expositores que marcaram presença na Feira do Gado, enquadrada nas festividades da cidade de Benguela, celebrada no dia 17 de maio. A organização fala em sinais positivos quanto à presente edição. Surpreendeu-nos pela positiva. Estávamos com uma perspectiva ligeiramente inferior, mas a dinâmica, a resiliência e a persistência dos criadores e dos agricultores surpreendeu-nos. Aproveito os microfones e os vossos microfones para agradecer ao empenho e à dedicação que esta feira e este evento continuam a merecer de todos os produtores a nível da província e a nível nacional.
Os participantes, a par de louvarem a organização, falam igualmente das dificuldades na criação do gado, a olhar pelos poucos serviços existentes para o tratamento do gado, como é o caso do setor farmacêutico. Por exemplo, a ausência de uma boa farmácia de veterinária, é também a ausência de uma oferta de gado já com alguma qualidade do ponto de vista genético e, sobretudo, de infraestruturas de apoio ao desenvolvimento, eu diria, do gado de uma forma geral, não apenas do gado bovino, não apenas do gado suíno, onde nós estamos um bocadinho mais à vontade, porque é a nossa especialidade a parte da suinicultura, mas acabamos por enfrentar problemas transversais ao desenvolvimento da atividade da pecuária. Este especialista em águas e solos foi chamado pela organização para falar sobre o assunto no cuidado com os animais e aponta a qualidade da água e da ração. A ser então a qualidade do leite e não é a própria saúde em si do animal. É necessário que, do mesmo jeito que preocupamos-nos com a qualidade na alimentação, doseamento de rações e por aí fora, também temos que focar muito naquilo que é a qualidade da água, porque joga um papel quase que 50%, tal conforme joga também a alimentação. Como é que estamos nesse particular, nessa qualidade? Olha, neste quesito temos muito déficit, muito mesmo, quanto é que muitos produtores preferem fazer, por exemplo, soltar os animais para irem diretamente até as fontes de águas, por exemplo, lagos, rios, para então irem ao encontro do líquido. Só que muitas vezes essas fontes são contaminadas por munícipes, até indústrias, não é, que fazem as suas atividades industriais ao longo do canal. A Feira do Gado, enquadrada nos festejos dos 408 anos da cidade de Benguela, foi realizada de 15 a 17 de maio, nos arredores do Estádio Nacional de Umbaca. Veja no próximo bloco o Dia Internacional dos Museus. Veja também as notícias além fronteiras. O Domingo Notícias volta daqui a pouco. De regresso às notícias, está no ar o Cacimbo, a estação mais fria do ano, altura em que aumenta no mercado a procura por agasalhos e outras roupas mais adequadas ao clima. Em Luanda, os vendedores de alguns mercados ouvidos pela nossa equipa afirmam que o nível de procura ainda é baixo, apesar do começo da estação. Os casacos, luvas, moletom, cobertas, meias e tocas fazem parte das peças mais usadas nesta época de cacimbo. Apesar do momento, há quem discuta sobre os preços das peças, por alegar que a província de Luanda não é tão fria. Vim ver alguns chapéus, umas sandálias para mim. Está 3.000 kwanza o chapéu e vou no pedido de desconto se der, vou levar, se não der, vou deixar. O dia 10 lá no canto do banco já é um frio forte de manhã, mas agora aqui não, é muito mais, até não se vê que é o tempo de frio. Nas boutiques e mercados informais, como é o caso do Asa Branca, já é visível a venda de roupas para a época, com preços para todos os gostos e variam mediante a qualidade do produto, que segundo alguns vendedores, há pouca procura pelas indumentárias. A semana passada a clientela estava boa, mas esses dias minimizou um pouquinho. Depende da cor, já tem aquelas King, Super King, vendemos a 12, 11, 10 mil. E aí tem também as casal, costas casal, que vai até 10, 9, 8. Também tem algumas de 7, independentemente da qualidade. Hoje é dia 17, ainda nos sentimos numa procura. Estamos sempre naquele lenga-lenga. É mais camisas, t-shirts, também fatos de balalaica, para época de frio. O casaco está no valor de 30.000 kwanza, o fato. A camisa são 5.000 kwanzas. Segundo o nutricionista, na época fria, alguns cuidados com a pele e com os alimentos são essenciais para se evitar doenças. Devemos ter cuidado com os alimentos frescos, devem ser evitados. Os alimentos ricos em gorduras também devem ser evitados. Porém, no lugar desses alimentos, devem ser consumidos os chás, as sopas, os alimentos quentes. Mas também é importante incorporar na nossa alimentação
as frutas, as verduras e os vegetais. Por quê? Contém uma certa quantidade de antioxidantes e vitaminas que vão potencializar o nosso sistema imunológico, fazendo com que as doenças não ataquem, porque existem doenças próprias para esta época de frio. Resfriado, gripes e tosses podem ser evitadas a redobrar os cuidados, a se agasalhar, a fazer exercícios físicos. Enquanto houver sol, um dia como hoje, fazer exposição ao sol nos horários indicados, que é de manhã e à tarde. Estabelecimentos comerciais de Luanda preparados para atender clientes na época de cacimbo. Hoje é também o Dia Internacional dos Museus. O Conselho Internacional dos Museus definiu como tema para este ano o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação. A escolha do tema é um mote que sublinha o papel ativo dos museus na promoção de comunidades mais inclusivas e sustentáveis, alinhado estes conceitos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como promover o crescimento económico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação, tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Neste contexto, os museus ultrapassam o seu tradicional papel de contribuidores para a preservação do património, constituindo-se também como equipamentos culturais dinâmicos, empenhados na construção de comunidades mais sustentáveis e inclusivas. O tema de 2025 coloca assim os museus no centro de uma transformação global e para a qual desempenham um papel ativo na promoção de mudanças sociais, tecnológicas e ambientais. Para as comemorações deste dia, o Conselho Internacional de Museus disponibiliza um conjunto de materiais de comunicação, suportes que os museus podem personalizar sem comprometer a integridade do designer original. Os portugueses votaram neste domingo em eleições legislativas que podem permitir que o primeiro-ministro Luís Montenegro expanda a sua maioria da direita moderada na Assembleia da República. Veja mais no Compacto Internacional. Entre os principais temas esquecidos da campanha eleitoral, que terminou na sexta-feira, está a economia. No entanto, ameaças de recessão pairam sobre o país. Luís Montenegro foi a figura central da campanha. Ele mesmo provocou a eleição antecipada ao renunciar em março, em meio a suspeitas de conflito de interesses em relação às atividades de uma empresa de consultoria registada em sua casa e em nome dos seus filhos. No entanto, as pesquisas de intenção de voto mostram que o eleitorado português demonstra uma certa tolerância em relação a este tipo de questões e, claramente, não ganhou a dimensão que a oposição esperava. A coligação governamental de direita moderada, a Aliança Democrática, teria 34% das intenções de voto contra 26% do Partido Socialista, de acordo com a última sondagem publicada pela mídia portuguesa. O Papa Leão XIV encontrou-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, neste domingo. O encontro privado ocorreu após a missa de entronização, que inaugurou oficialmente o novo pontificado. O presidente ucraniano agradeceu ao pontífice pela sua fala sobre a necessidade de uma paz justa. O ucraniano também defendeu que toda a nação merece viver em paz e segurança e desejou que todas as preces de Leão XIV sobre uma paz justa sejam ouvidas. O Papa Leão XIV chegou a mencionar a guerra na Ucrânia na parte final da missa. O pontífice chamou o país de martirizado e fez um apelo para uma paz justa e duradoura. Esta manhã, o Papa recebeu durante a missa de entronização 2 itens de poder simbólico e chamados de insígnias episcopais petrinas, o pálio e o anel de pescador. O exército de Israel anunciou que iniciou uma ampla operação terrestre no sul e no norte da faixa de Gaza. A operação ocorre após o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter prometido, na semana passada, que o seu exército entraria no território palestiniano com toda a força. O exército israelita afirmou em comunicado que a operação terrestre começa após uma onda preliminar de ataques da Força Aérea contra alvos do grupo Hamas, para diminuir as capacidades de resposta contra a investida. O exército disse também que o Domingo Notícias termina aqui. Obrigada pela sua companhia de sempre. Continuação de uma ótima noite para você. Fique bem. Fique em paz.